Boa tarde, meus alunos. Eu sou o professor Gessé Reis e nossa aula versará hoje sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. E vamos falar sobre o círculo trigonométrico, não é isso? Onde está situado o triângulo retângulo, tá? E vamos dar as razões e a definição, né, da função seno, cosseno e tangente. Vamos lá? Vamos lá. O círculo trigonométrico, o raio do círculo trigonométrico é unitário, né? Unidade de comprimento. E vamos tirar do círculo trigonométrico o triângulo retângulo e colocar fora do triângulo do círculo trigonométrico. Então, aqui está o desenho do triângulo retângulo, não é isso? A simbologia do ângulo reto, 90 graus. E vamos focar no ângulo de 30 graus. Aqui é o chamado ângulo alfa, não é isso? Que está em evidência. Por quê? Porque quando a gente falar em cateto oposto, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. O ângulo adjacente é o ângulo que fica adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, por quê? Porque a definição vai ser em função dos catetos e da hipotenusa. Então, vamos lá. A definição, né, do seno de um ângulo. Seno de um ângulo. Que ângulo é esse? É o de 30 graus, né? Ou um ângulo alfa, não é isso? Por exemplo, o seno de 30 graus é igual. Qual é a razão? É o cateto oposto. Este cateto aqui, ó, este cateto é o cateto oposto, onde ele está sendo representado aqui no círculo trigonométrico. É o oposto, ó. E a projeção desse cateto aqui, está aqui, ó. Esse é chamado eixo dos senos, não é isso? Eixo dos senos. E o cateto adjacente, ele está no eixo horizontal, não é isso? Dos cossenos, que varia de -1 até +1. O eixo dos senos varia de -1 até +1. Então, vamos aqui na razão. O seno de 30 graus é igual o cateto oposto, então vamos colocar. Cateto oposto, CO, sobre a hipotenusa, por definição, tá? Vamos aqui, colocar aqui, hipotenusa, ó. Eu vou escrever abreviado, tá legal? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, isso aqui é igual. O cateto oposto é este que está aqui, não é isso? E a hipotenusa é A. Nós aqui temos o teorema de Pitágoras, ó, onde o A, a hipotenusa, ó, ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto B e cateto C. Aqui para a gente estar sempre lembrando que nós vamos usar esse teorema de Pitágoras. Tá ok? Então vamos lá. A definição do seno é esse, cateto oposto sobre a hipotenusa. Não é isso? Então, nós temos que, eu vou colocar aqui mais abaixo o desenho
do triângulo equilátero, olha, triângulo equilátero, porque os três lados são iguais, chamar de L, tá ok? Mas como nós vamos precisar do triângulo retângulo, né? E vamos usar o triângulo equilátero para fazer isso. Então, a base desse triângulo, que é lado L, a metade vai ser L sobre 2. Olha só. Então, neste triângulo que está aqui, que é retângulo também, e é semelhante a estes dois triângulos que está aqui no círculo trigonométrico, e esse triângulo retângulo que está fora do círculo trigonométrico, mas é semelhante porque tem os mesmos ângulos, 30 graus, 90 graus, e este aqui é, por conclusão, 60 graus, porque a soma dos ângulos de um triângulo retângulo é igual a 180 graus, ou de qualquer outro triângulo. Aqui também, nesse triângulo equilátero, a soma desses três ângulos, como ele é equilátero, cada um mede 60 graus. Então, a soma desses três ângulos dá 180 graus. Bom, aqui nós, por natureza desse triângulo equilátero, que agora nós, traçando a altura dele, né, nós chegamos à conclusão que esse cateto aqui é meio, quer dizer, o lado sobre 2, nós podemos agora trabalhar aqui, ó, continuar trabalhando no seno de 30 graus. Eu sei que esse ângulo aqui é de 30 graus. Isso foi proposital, trabalhando com esse ângulo de 30 graus aqui. O seno desse ângulo de 30 graus, aqui está mostrando que é meio. Vamos, para facilitar, fazer o L igual a 1. L é igual a 1. Ó, L é igual a 1, tá ok? Então, se L aqui é igual a 1, qual o valor desse lado aqui, desse cateto, que está oposto aqui a 30 graus, que é o seno aqui, olha, por definição, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é esse aqui, ó, meio, tá legal? Dividido pela hipotenusa, que no triângulo aqui trigonométrico, a hipotenusa é o raio do triângulo, que é unitário, ó, é igual a 1. Então, por definição, o cateto oposto vale meio. Eu vou botar aqui, ó, meio. E a hipotenusa vale quanto? 1. Por que vale 1? Porque o raio do círculo trigonométrico vale 1. Então, quanto dá essa conta aqui? Dá meio. Olha, então nós já descobrimos quanto vale o seno de 30 graus. Vale meio. 1 sobre 2, ou 0,5. Vamos para agora calcular o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus. Primeiro usando a definição. Cosseno de 30 graus. Ó, a abreviatura. Cosseno de 30 graus. Quanto vale cosseno? Por definição, é o cateto adjacente, abreviando, CA, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Hipotenusa, abreviado, tá ok? Então, é igual. Vamos ver aqui no desenho
que eu fiz agora do triângulo equilátero, não é isso? Mas nós estamos usando o triângulo formado com a altura do triângulo equilátero e o cateto agora adjacente. Olha, o cateto adjacente agora é a própria altura desse triângulo aqui, tá ok? Eu vou botar um H aqui, ó, H, altura, altura, tá? Do triângulo aqui, tá legal? Olha, então nós temos aqui cosseno de 30 graus, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Olha, aqui nós temos que botar quanto vale o cateto adjacente? Aí nós vamos ter que calcular. E como nós vamos calcular? Nós vamos calcular fazendo a continha do cosseno de 30 graus, tá? Ora, precisamos de fazer essa continha agora, usando agora o teorema de Pitágoras. Ora, o triângulo de Pitágoras, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa, o A, esse A que está aqui, ao quadrado, ó, que aqui no caso é a hipotenusa, 1 ao quadrado, que é a hipotenusa, aqui, ó, 1 ao quadrado é igual a soma do quadrado do cateto. Quanto vale o cateto oposto, que a gente já sabe quanto é? O cateto oposto vale 1/2, ó. 1/2 ao quadrado, mais o cateto adjacente. O cateto adjacente é o que nós queremos saber, né? Que é a altura do triângulo equilátero. Então eu vou botar aqui uma linha aqui em cima e elevar ao quadrado. Tá ok? Pronto. Aqui eu estou querendo mostrar como é que nós calculamos essas funções para depois colocar naquela tabelinha, né, que todo mundo tenta decorar. Tá? Então vamos fazer essa continha aqui. Ó. 1 ao quadrado é o mesmo. 1/2 ao quadrado, quanto é? O quadrado de 1 é o mesmo. O quadrado de 2 é 4. Mais o cateto adjacente ao quadrado. E agora, vamos passar esse 1/4 para aqui, ó. 1 menos com sinal negativo, né? 1/4 é igual ao cateto adjacente ao quadrado. Olha, como é que nós fazemos essa continha aqui? Se o denominador aqui é 4, eu vou fazer essa mágica aqui, ó. Vou botar aqui 4 sobre 4. Quanto é 4 dividido por 4? Dá 1. Alterar 1 aqui, ó, continua 1 aqui, ó. Menos 1/4 é igual a CA ao quadrado. Ó, 4 menos 1, 3. Então, isso aqui, ó, dá 3 sobre 4. Mas isso aqui está ao quadrado, não é isso? Ao quadrado. Porque, ó, isso aqui está tudo ao quadrado, não é isso? O 1 aqui está ao quadrado, então eu vou ter que também extrair a raiz quadrada disso aqui, ó, que é igual a CA ao quadrado. Agora, extraindo o quadrado, isso aqui, né?
A raiz quadrada de 4, quanto é? É 2. E a raiz quadrada de 3 continua sendo raiz de 3. Que é igual a raiz quadrada de CA é CA, não é isso? Aqui está o quadrado. A raiz quadrada vai ser o cateto adjacente. Tá legal? Tá ok? E quem é o cateto adjacente? É o cosseno de 30 graus. Tá ok? Então, ó, isso aqui é importante. Ó. Então, aqui eu vou colocar já a resposta. Tá legal? Então, o cateto adjacente, está aqui a definição. Como a hipotenusa vale 1, e o CA eu já achei aqui, é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Quanto é o cosseno de 30 graus? Isso aqui. De onde nós tiramos isso? Da definição. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Deu esse resultado. Ok? Definição. O cosseno de 30 e o cosseno de 30. E agora? Nós temos aqui agora esse ângulo aqui, que precisamos também, que vale 60 graus. Ó, 60 graus. Então, nós vamos aqui agora para a segunda definição. Quanto é o seno de 60 graus? Ó. Agora vamos trabalhar com esse cateto, com esse ângulo. E o oposto àquele ângulo 60 graus é esse cateto aqui. Olha, esse cateto, dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Esse ângulo aqui é os 60 graus. Ó, esse aqui, 60 graus. Por definição, o seno desse ângulo aqui é esse lado aqui. É esse lado aqui, dividido pela hipotenusa. Então, é o cateto oposto a 60 graus, que é esse aqui, ó, tá, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Dividido pela hipotenusa, que vale 1, né? Hipotenusa, que vale 1. Tá ok? Então, vamos lá. Seno de 60, que agora nós já conhecemos. O seno de 60, quanto é? Aqui, o cateto oposto, aqui, ó, que é o cosseno de 30, ó, já está aqui, ó. O seno oposto a 60 é esse aqui, que eu já calculamos, né? Nós já sabemos o valor dele, que é a raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa, quanto vale? Vale 1. Aqui está aqui, ó. A hipotenusa vale 1. Esse triângulo aqui foi tirado daqui. Colocado aqui para ampliar. Então, o seno de 60 graus agora, quanto é o número, um numerador dividido pela unidade? Continua sendo o numerador, não é isso? Pronto. Está aqui. Então, agora, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Olha, aquela famosa tabelinha está sendo construída aos poucos, não é isso? Próxima definição. Agora nós queremos saber qual é o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Vou colocar aqui, botar ponto e vírgula aqui e escrever aqui. Cosseno, por definição, de 60 graus. Por definição.
é o cateto adjacente 700, que é esse segmento aqui, ó, cateto adjacente a 60 graus, é esse aqui. E que eu já sei qual é o valor dele, então eu vou escrever aqui. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Hipotenusa, abreviado. É igual o valor que eu já conheço, esse valor aqui, já foi definido aqui, ó, aqui, tá ok? A 60 graus. 60 graus aqui, ó, 60 graus. Cateto adjacente de 60 graus. Raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Estou vendo aqui, ó. Cateto adjacente de 60 graus. É esse valor aqui. Ó, cateto adjacente. Dividido pela hipotenusa. Um meio, ó. A hipotenusa vale 1. Qual é o valor aqui? Essa resposta é 1 meio. 1 meio. Muito bem. Próximo passo. Seno, cosseno. E agora a tangente. A tangente de 30 graus. Aqui nós calculamos o cosseno e cosseno de 30 graus. Seno e cosseno de 60 graus. E agora a tangente. Falta calcular agora a tangente, que é por definição também. Tangente de 30 graus. Por definição, gente, por definição, é o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto a 30 graus dividido pelo cateto adjacente aos 30 graus. Quanto é o cateto oposto a 30 graus? Que já foi calculado. Cateto oposto a 30 graus foi calculado como sendo meio. Ó, tá aqui em cima aqui. Cateto de 30 graus, que é cateto oposto, meio, dividido pela cateto adjacente. O cateto adjacente, qual é? Cateto adjacente. Tá aqui. Cosseno de 30 graus, cateto adjacente. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa continha aqui, nós vamos achar o valor da tangente. Como é que se faz uma divisão dessa, hein? Olha, se eu passar esse denominador para o numerador, eu tenho que fazer a inversão, não é isso? Então, é 1 meio vezes esse número aqui invertido. Vamos passar aí para cima, né? A gente inverte. Bota o 2 aqui em cima e o raiz de 3 aqui embaixo. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 2 sobre 2 que multiplica raiz de 3. Ó. Eu vou cortar esse 2 aqui. Quer dizer, eu estou dividindo, né? Dá 1. E o que aconteceu? Deu um número com denominador irracional. Aí nós temos que fazer uma operação agora para eliminar esse denominador. Por que a gente não pode fazer essa divisão? Porque ele é um número irracional. Nós não podemos identificar esse número na reta real. Fica complicado fazer essa divisão. Então, temos que racionalizar. Racionalizar é tornar o denominador racional.
Prestou atenção? Então, fazendo isso, eu vou multiplicar por 1 aqui, o raiz de 3. O que eu estou querendo fazer? É multiplicar por 1, ó. O 1 é o número que, multiplicado por ele, não modifica o resultado, não é isso? Então, aqui a raiz de 3 dividido por raiz de 3 é igual a 1. Então, esse 1 sobre raiz de 3, multiplicado por 1, ele não vai ser alterado, não é isso? Então, nós vamos fazer isso. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Ó. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Pronto. Foi feita a operação e eliminamos o denominador de raiz de 3. Essa operação foi de racionalização. Nós tornamos o denominador racional. Agora ele tem valor de 3. Então, a tangente de 30 graus, eu vou repetir aqui, tangente de 30 graus é igual, 30 graus, é igual esse valor aqui, essa fração, raiz de 3 sobre 3. Muito bem. E para concluir essa aula, falta a gente fazer a tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus. Quanto é a tangente de 60 graus? Estamos quase concluindo. Mas para preencher a tabelinha, nós precisamos depois de calcular a raiz, ou melhor, os valores do ângulo de 45 graus. Desculpa. 60 graus. Vamos ver, por definição, 60 graus, por definição, é isso? A tangente é o cateto oposto, que eu já tenho o valor do cateto oposto, não é isso? Esse cateto oposto, o valor dele é raiz de 3 sobre 2, está aqui, ó. Cateto oposto aqui é aos 60 graus, tá ok? Cateto oposto aos 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Sobre cateto adjacente, ó. Então, o cateto oposto eu vou colocar aqui. Raiz de 3 sobre 2. E o cateto adjacente tá aqui, ó. É meio. É isso? É meio. É meio. Então, vamos fazer essa operação de divisão aqui? É uma razão, né? A razão significa a divisão. Então, vamos colocar aqui o raiz de 3 sobre 2, divididos, né? Divididos por 1 meio. Ó. Como é que se faz essa divisão? É invertendo, né? Esse, passando para cima, ele vai ser invertido. Vai ficar raiz de 3 sobre 2, que multiplica 2 sobre 1. Ó. Então, aqui vai ser igual a 2 vezes raiz de 3 sobre 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? Pronto. Quer dizer que aqui o resultado foi raiz de 3. Então, a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Tudo bem? E para concluir, vai ser mais fácil agora, para a gente preencher a tabela, né? Nós vamos fazer um desenhozinho aqui
do quadrado, ó, um quadrado de lado L, né? E esse L também vai valer 1. Eu traço aqui a diagonal do quadrado, que fica sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Ora, L e L. E a diagonal, quanto vai ser? Então eu vou calcular quanto vale essa diagonal, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, do quadrado, não é isso? Olha, usando Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, quer dizer, na diagonal, que é a própria hipotenusa, ó, D ao quadrado é igual L ao quadrado, que é um cateto, mais o outro L ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Ó, D ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, é igual L mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Fazendo a raiz quadrada de D ao quadrado dá D, né? Que é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado, ó, L ao quadrado. Então, aqui dá D, e aqui nesse aqui, olha, é igual o D, consigo extrair a raiz quadrada de L ao quadrado, que dá L, né? É igual a L raiz de 2. Tá ok? E se a gente faz aqui L igual a 1, ó, o que vai acontecer? L igual a 1. Aqui vai ser 1, né? Então, D é igual a raiz de 2, quer dizer, a diagonal aqui é igual a raiz de 2. É isso mesmo? É raiz de 2. Mas o que nós queremos? Nós queremos saber o seno e o cosseno e a tangente de 45 graus. Ó. Por definição, né, o seno de 45 é o cateto oposto dividido pela diagonal. Então, quanto é o cateto oposto? Vale 1. Dividido pela diagonal. Quanto vale a diagonal? Raiz de 2. Então, aqui nós temos o seno, ó, presta atenção, seno de 45 graus é igual. O cateto oposto vale 1. Ó. E a diagonal, que é a hipotenusa, dividido pela hipotenusa, é a raiz de 2, que é um número irracional. Então eu vou multiplicar por quem? Por 1. Raiz de 2 sobre raiz de 2. É 1. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Eu posso multiplicar sem alterar. Então aqui dá raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, o seno de 45 graus é raiz de 2. Ora, se o outro ângulo oposto aqui também é 45 graus, quanto vale então o cosseno de 45 graus? Se é a mesma coisa, eu preciso fazer conta? Não, eu vou escrever aqui, que é a raiz de 2 também sobre 2. E a tangente, olha, e a tangente de 45 graus? Quanto vale? É igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Mas só que eles são iguais, né? O cateto oposto é igual ao cateto adjacente também. Então, eu tenho aqui, cateto oposto é raiz de 2 sobre 2. E também o cateto adjacente é a raiz de 2 sobre 2. Ó, uma coisa dividida pela mesma coisa, quanto é que dá? Dá 1. A tangente de 45 graus é 1, vale 1. Muito obrigado. Estamos encerrado esta aula
dizendo que nós definimos a função seno, a função cosseno e a função tangente dos ângulos notáveis. Definimos e também calculamos como exercício essas funções trigonométricas dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30 graus, 45 graus, 60 graus, tá? Seno, cosseno e tangente. E agora nós estamos prontos, sem decorar nada, a formar a tabelinha. É isso? Na próxima aula nós voltamos a falar da tabelinha e aí preenchendo a tabelinha não com os valores decorados, mas calculados. Muito obrigado e até a próxima aula.